Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um tempo especial de estudo da Palavra de Deus. E eu quero te convidar para a gente começar esse vídeo aqui pensando juntos numa cena muito valiosa que nós temos registrada nos Evangelhos. Mateus 17, ele vai falar da cena da transfiguração. E eu queria te convidar para pensar junto comigo que eu e você tenhamos o privilégio de sermos convidados para participar desse momento tão único no ministério de Jesus. O texto vai dizer que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E eu queria que você imaginasse que Jesus tenha chamado você também pelo nome, dizendo: ei, no meu caso, né, Gledo, vamos junto, vamos subir aquele monte ali. E você sobe, você vai junto com Jesus, e ali está Pedro, ali está Tiago, está João, os discípulos mais próximos dele. E imagine você ali naquele monte, conversando com Cristo, ouvindo seus ensinos, e de repente, como o texto vai dizer, a face de Jesus começa a brilhar, seu rosto começa a reluzir de forma diferente. O texto vai dizer que suas vestes começam a brilhar. E em meio a tudo isso, imagine que aparece Moisés e começa a conversar com Jesus, e além de Moisés está Elias. Grandes homens, homens que fizeram toda a diferença na história do povo de Israel. Moisés ali representando toda a lei, né, que tinha sido dada ao povo, grande líder de Israel. E Elias representando os profetas, que significaram também algo tão importante para a nação de Israel, como aqueles homens que foram a boca de Deus, a palavra de Deus para o povo. Então você tem ali a presença de Moisés, a presença de Elias e o próprio Cristo, naquele momento em que a glória de Jesus, a sua divindade está sendo realçada, porque os discípulos caminhavam com Jesus vendo ele como um homem. Suava, ficava cansado, precisava se alimentar. Eles viam e estavam em constante contato com a humanidade de Cristo, apesar de verem os seus milagres, presenciarem milagres que jamais tinham sido vistos por ninguém. Mas mesmo assim, os discípulos estavam em constante contato com essa humanidade de Jesus. Mas de repente, nesse monte onde Jesus está agora tendo esse momento em que a sua glória está sendo revelada, a sua grandeza, em que o seu rosto brilha, suas roupas, suas vestes brilham. Ele aparece ali conversando com Moisés, conversando com Elias. E o texto vai dizer que uma nuvem os envolve. A nuvem gloriosa os envolve. E dessa nuvem sai uma voz. E é a voz do Deus Pai. E essa voz de Deus diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E a voz termina dizendo: ouçam-no. E essa é a palavra que eu quero que você guarde.
ouçam-no. Imagine você nessa cena, participando desse momento tão grandioso, de algo que jamais você esqueceria, que marcaria sua vida para sempre. Cristo resplandecente, presença de Moisés, de Elias, uma nuvem e a voz de Deus falando algo. E o que essa voz diz é: ouçam-no. Ouça o meu filho. Esse é meu filho. A voz é clara, dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. E essa voz, em meio a toda essa glória, em meio a esse momento grandioso, esse momento tão solene, essa voz dá um único comando, uma única ordem para você, dizendo: ouçam-no, ouça o meu filho. E imaginando que você tenha estado nesse episódio, a pergunta que eu coloco diante de nós aqui: nós temos obedecido a essa ordem de ouvir a Jesus, de ouvir a voz de Cristo? João estava lá, o apóstolo João estava nesse momento tão marcante da transfiguração, ele estava presente. E certamente isso o marcou de forma muito profunda. E João escreve o seu evangelho e nos capítulos 5, 6, 7 e 8 é muito visível, é muito perceptível o quanto esse evento marcou a vida de João e a compreensão dele de Cristo e do que significa essa palavra ouçam-no, essa ordem de Deus, ouçam-no. João, o apóstolo João, o apóstolo amado, alguém que se tornou tão próximo, tão íntimo de Jesus, entendeu de forma profunda, obviamente através do Espírito Santo por revelação divina, que em ouvir a Cristo, em aprender a ouvir a voz de Jesus, nisso está a vida. Tudo que importa, tudo que realmente importa está nessa frase, nessa palavra de Deus, quando ele diz: ouçam. E o apóstolo João, ele vai registrar isso no texto que eu quero emoldurar aqui para nós, eu quero grifar ele, trazer a sua atenção no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Aonde João vai registrar as palavras de Jesus que confirmam a voz de Deus naquele monte da transfiguração. Veja o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Jesus diz assim: olha, eu lhes asseguro, ou como muitas traduções trazem, né, em verdade vos digo, que era a forma dos judeus de
trazer ênfase àquilo que iria ser falado, àquilo que iria ser dito. Então usava-se essa palavra em verdade vos digo. Hoje, em algumas traduções, ele já começa dizendo, eu lhes asseguro. E Jesus faz essa declaração. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Percebe a simplicidade do texto, da afirmação de Jesus? Ele está falando aqui da vida eterna, daquilo que tem maior valor para nós, a vida eterna. E Jesus está atrelando a conquista, o recebimento da vida eterna ao simples fato de ouvi-lo. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O fato de ouvir a Cristo me traz a vida eterna. É isso que ele está afirmando. Nós, quando estamos envolvidos em tanta religiosidade, ouvimos tantas coisas, tantos enganos, tantos falsos ensinos, tantas pessoas querendo ensinar uma série de ritos, uma série de obras, uma série de regras, para que você então possa ser merecedor da vida eterna e você ir alcançando graus e crescendo espiritualmente até atingir algum nível. E você busca e você obedece tantas orientações, você segue tantas pessoas que ensinam rituais e mais rituais, maneiras e mais maneiras de você agradar Deus ou a divindade. De repente, uma única frase de Jesus, se você levar essa frase aqui a sério, ele destrói todos os falsos ensinamentos, todos os falsos ensinos dos falsos mestres. Porque Jesus não está atrelando a vida eterna a mais nada que não seja ouvir a sua voz. Quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não será mais condenado. Você que ouve a minha voz já passou da morte para a vida. Eu quero enfatizar mesmo esse texto, porque às vezes o texto, a mensagem é tão simples que a gente tenta complicar ela. A gente tenta criar um monte de artifícios, mas essa é a mensagem de Jesus. O apóstolo João, quando está naquele monte da transfiguração e ele ouve Deus dizendo, ouçam, ele entende isso e ele registra essas palavras do próprio Cristo falando, olha, vocês querem ter a vida eterna? Me ouçam. Ouçam as minhas palavras. Você percebe que talvez você descanse pensando assim, eu estou tranquilo, a minha salvação, eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu tenho a vida eterna porque eu sou de uma família de tal origem cristã, eu fui batizado quando eu era novo, ou um dia eu fui num evento onde eu me senti emocionado e o pregador falou, olha, quem quer ser salvo, repita comigo essas palavras, e eu repeti algumas palavras, e eu confessei, fiz essa declaração, falei aquelas palavras, então hoje eu descanso nisso, eu confio nisso.
Mas você percebe que Jesus não está atrelando a vida eterna a nenhuma espécie de rito, a nenhuma espécie de declaração, algo que você faz de maneira pontual e pronto, está resolvido. Não. Veja que texto simples. Aquele que ouve a minha palavra tem a vida eterna. Jesus está atrelando a vida eterna. Jesus está garantindo a vida eterna para aqueles que ouvem a sua palavra. Para aqueles que estão dispostos a estabelecer um relacionamento com Cristo. O Evangelho, ele está muito longe de ser um conjunto de ritos, um conjunto de regras que você tem que obedecer para agradar a Deus. O Evangelho, ele tem a ver com conhecer a pessoa de Cristo, com desfrutar da pessoa de Jesus. É por isso que me chama muita atenção quando se fala e se é necessário insistir com os cristãos para que eles leiam a Bíblia. É necessário estar constantemente relembrando o povo dito cristão da necessidade e da importância de se ler as Escrituras. Porque esse é o nosso grande privilégio. Ouvir a voz de Jesus nas Escrituras é o que nos faz cristãos. Não sei se você consegue perceber a incoerência. Toda vez que é necessário lembrar o povo cristão de que eles precisam ler as Escrituras, precisam se aproximar das Escrituras, onde está a voz de Deus, nós estamos vivendo uma incoerência. Porque o nosso grande privilégio, a nossa grande alegria, a vida eterna está em ouvir a voz de Cristo nas Escrituras. E em não mais depender de viver segundo as nossas próprias consciências. Porque o grande conceito do Evangelho é de que nós somos pecadores, perdidos, mortos em delitos, pecados, transgressões, totalmente perdidos, separados de Deus. Se não fosse assim, qual seria a necessidade de Deus deixar a sua glória e tomar a forma de servo e habitar entre nós? Se eu fosse capaz, através de minhas qualidades, de encontrar algo de bom em mim, qual seria a necessidade do Cristo deixar a sua glória e vir aqui para a terra? Quando Cristo faz isso, quando Cristo deixa a sua glória, quando Ele habita entre nós, isso por si só já é a maior declaração de Deus de que nós somos indignos, impuros, incapazes de salvarmos a nós mesmos. Então, o simples fato de Jesus ter vindo, deixado sua glória, habitado entre nós,
Deus está dizendo que eu sou incapaz de viver por mim mesmo. Jesus, enquanto estava aqui, ele faz declarações fortes, dizendo: do coração de vocês procedem o que é mal. Jesus diz: olha, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Jesus usa expressões como geração perversa, deixando claro a nossa perversidade, a nossa incapacidade, a maldade que procede do coração de cada um de nós. E ele veio porque nós precisamos dele. Porque nós somos incapazes de vivermos por nós mesmos. E ele deixou a sua palavra porque nós, vivendo de acordo com nossas próprias consciências, só temos um único destino, querido, é a perdição. E o que chama a atenção é que Jesus vem porque nós precisamos, porque nós não temos capacidade de vivermos sem sua graça, sem sua redenção, sem o seu perdão. E ele não só vem, como ele tem todo o cuidado de chamar para si discípulos, de trazer ensinamentos a esses discípulos. Ele faz toda a questão de que essa mensagem seja lembrada por eles através do Espírito Santo, para que eles as registrem, para que não apenas os discípulos tenham o privilégio de ouvir essas palavras de vida eterna, mas que eu e você, tantos anos depois, 2000 anos depois, também pudéssemos ouvir essas palavras de vida eterna. Mas o que me chama a atenção é que, apesar de tudo isso, ele vem, ele deixa a sua palavra. Deus nos deixa o alerta, ouçam, isso é tudo que importa. Ele mesmo diz, ele mesmo declara: quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. E mesmo depois de tudo isso, nós acabamos acreditando na mentira do diabo, na mentira desse mundo de que é possível eu ser um bom cristão, vivendo apenas de acordo com a minha consciência. Nós temos uma tendência de pensarmos que nós somos a exceção. Eu, afinal de contas, eu sou capaz de passar um dia inteiro avaliando as coisas que o mundo traz, as mensagens da mídia. Eu sou capaz de assistir todas as séries e eu tenho a capacidade em mim de fazer um filtro de apenas as coisas boas eu vou assimilar, as coisas ruins eu vou deixar. Eu não tenho a necessidade de estar me sujeitando constantemente à palavra, porque eu já adquiri uma consciência capaz de julgar. E essa é a grande mentira. Richard Baxter, um grande puritano, ele traz uma frase muito interessante. Ele diz assim: olha, não faça da sua consciência a sua regra, mas faça da palavra de Deus a regra para a sua consciência. Percebe? Muitos cristãos hoje têm vivido dessa forma. Usam as coisas que estão nas suas consciências, a sua capacidade de compreensão do mundo, das coisas do dia a dia, e transformam o que está na sua consciência como regra. Quando a orientação que eu e você temos é de que a palavra de Deus deve ser a regra da minha consciência. É o contrário. Eu e você somos incapazes de enfrentar um único dia de nossas vidas
sem a consciência do Evangelho sobre nós. Se você tem tentado enfrentar um único dia da sua vida sem a consciência do Evangelho sendo dominante sobre você, tenha certeza de uma coisa: você está perdendo a batalha. Você pode pensar que não, mas você está sendo dominado pelo mundo, pelos conceitos do mundo, e sendo transformado dia a dia pelos conceitos mundanos. Porque tudo que o inimigo quer é que nós sejamos cristãos que pensam que eu sim sou capaz de passar um dia inteiro sem submeter a minha consciência e a minha mente a ouvir a voz de Cristo. Sem a leitura da Bíblia, dos evangelhos, daquilo que foi deixado por Jesus de forma tão cuidadosa a cada um de nós. Essa é a grande mentira que o inimigo quer que eu e você acredite. É a grande frase que o inimigo quer apagar de nossas consciências, a frase lá do Monte da Transfiguração: ouçam-me. Tudo que ele quer é que eu e você pensamos: eu sou capaz. Eu tenho uma consciência capaz de julgar e de avaliar todas as coisas. Eu não necessito submeter a minha mente às Escrituras. E quando nós fazemos isso, querido, nós estamos rejeitando de forma completa aquilo que Jesus diz aqui em João 5:24. Aquele que ouve a minha palavra tem a vida eterna. Nós estamos rejeitando, simplesmente rejeitando a mensagem do Cristo. Aquele que fez questão de pegar um homem como Paulo, que a Bíblia diz que respirava ameaças de morte. Tudo que ele queria era destruir esse caminho e as pessoas que seguiam esse Jesus. Mas o nosso Senhor é tão poderoso, tão grandioso, que aquele que era o grande perseguidor, Jesus transforma no grande anunciador da sua mensagem. Paulo, encontrado por Jesus de uma forma poderosíssima, onde Jesus diz: você me persegue, mas agora você vai ver o que importa, padecer pelo meu nome, viver para anunciar minha mensagem. E Paulo entende isso, obviamente revelado pelo Espírito Santo de uma forma profunda demais, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 10, ele vai falar dessa luta que muitos cristãos têm ignorado, muitos cristãos têm desprezado a compreensão da luta espiritual, do que é o viver em Cristo. Olha o que Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 10, capítulo 3. Pois embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não estamos aqui, queridos, nessa vida, lutando com os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Verso 5. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você percebe a grandeza dessa declaração de Paulo aqui? Falando de qual é a nossa verdadeira luta. Que eu e você somos chamados para lutar,
para destruir fortalezas que o inimigo tenta trazer e construir na mente das pessoas hoje, com o espírito desse século, tentando construir na mente das pessoas quais são os verdadeiros valores. O que tem valor diante de Deus é aquilo que tem valor diante dos homens é abominável aos olhos de Deus. Você já pensou nisso? Como que os teus valores estão sendo construídos? Se nós somos capazes de passar 1 dia, 2, 3, 4 dias sem nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Como eu sou capaz de vencer as fortalezas trazidas por esse mundo, pensamentos e mais pensamentos, conceitos e mais conceitos do que é certo, do que é errado, sem eu estar próximo. Como que eu sou capaz de levar cativo, fazer o que o texto diz, leve cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, se eu não ouço a voz de Cristo? Se a voz de Cristo não é algo constante no meu coração, na minha mente o tempo todo, eu vou levar cativo a obediência ao quê? Se essa palavra não transborda no meu coração dia a dia. Que guerra que eu estou lutando se eu não tenho os instrumentos na minha mão? Eu não estou lutando guerra nenhuma, eu estou sendo destruído por este século, pelo inimigo. Se eu não ouço a voz de Cristo, se eu não obedeço a ordem simples de Jesus, olha, quem ouve a minha palavra. Se essa palavra não me lava constantemente, dia a dia, que guerra que eu estou lutando? Nenhuma. Sou apenas alguém que se declara cristão, mas é escravo deste mundo. Escravo do pensamento deste mundo. Querido, o que te define como cristão não é uma declaração que você fez. Não é um local que você frequenta final de semana. O que te define como cristão são essas palavras de Jesus. Quem ouve a minha palavra. E essa é a única pergunta que tem que ser respondida. Você ouve a voz de Cristo ou você está muito ocupado? Você ouve a voz de Cristo? Você tem prazer em abrir sua Bíblia? Palavra deixada por Cristo para você? Você consegue imaginar que quando Jesus chama João, sabendo que ele iria abrir o coração de João, que o Espírito Santo viria sobre João e sopraria essas palavras, esse evangelho tão maravilhoso aqui. Você consegue imaginar que Jesus pensava em você? Jesus pensava que você seria alcançado, poderia ouvir as palavras, os ensinos dele através do que João escreveu. E de que quando você rejeita-se a sentar com alegria, com entusiasmo e beber da fonte de vida que há nessas palavras, você o despreza. Se Jesus diz, as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras, tem a vida eterna, e você não as ouve, você está desprezando o Cristo, desprezando a missão, o objetivo de Cristo ter vindo até aqui. E nós precisamos permitir que isso entre em nós de forma tão poderosa. Em que a gente chegue no ponto de que está lá no capítulo 6, né? Frase tão conhecida de Pedro. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não existe
Nada nesse mundo, não existe absolutamente nenhuma outra fonte nesse mundo que seja tão preciosa, que seja tão maravilhosa, que seja maior do que a palavra de Jesus, que seja mais valioso do que se assentar aos pés de Cristo e ouvir a sua voz. Jesus vai dizer: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Assim como a ovelha reconhece a voz do pastor, o que identifica você como um cristão, como um filho de Deus, como um salvo, é o fato de você reconhecer a voz de Cristo. E de você não ser levado por qualquer vento de doutrina. As pessoas estão tão perdidas, tão sem noção do que é o Evangelho, que um menino começa a falar besteiras e milhões seguem o que ele diz. De tão distantes que estamos da voz do pastor. Aquele que ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não existe palavra mais simples do que essa. Precisamos nos apegar à simplicidade do Evangelho. Ter o grande privilégio, o grande prazer das nossas almas, do nosso coração, o de se achegar diante de Cristo, de ouvir a sua voz, de ler um evangelho como o de João e se deleitar na palavra de Cristo, de se deleitar nos seus ensinos, em ter a maior alegria em conhecer o Cristo, a sua mensagem, a sua palavra, e permitir que essa palavra vá nos transformando. Meu único objetivo hoje com esse vídeo é te despertar para isso. Se você ainda não tem prazer em ouvir a voz de Cristo, dobre seus joelhos e clame. Peça misericórdia a Deus, porque não há sentido ser um cristão é ouvir a Cristo. É ter prazer nas palavras de vida eterna de Jesus. É ter nelas a sua maior alegria. Isso é ser cristão. Só isso. É encontrar a vida eterna nas palavras de Jesus. É necessário que essa palavra habite em nós. Mas habite de forma rica e abundante, como Paulo vai nos ensinar em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Outro texto valiosíssimo que sempre falo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É disso que se trata ser cristão. É disso que se trata ser cristão. É ter a palavra de Cristo habitando de forma rica e abundante em nós. Não se trata de ritos, não se trata de lugares que eu frequento, se trata de ter essa palavra habitando ricamente em mim. Porque todo mais é uma consequência da habitação dessa palavra em mim. Essa palavra habitando de forma rica em mim, o próprio Colossenses 3,16 vai dizer: então agora ensine-se, aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, ou seja, a vida em comunidade, em igreja, o amar estar junto vai ser algo natural.
Porque habitando em mim a palavra de Cristo, a vida de Cristo, é óbvio que eu vou querer viver essa palavra para os outros, anunciar para os outros, ser bênção, executar os dons que Deus me deu, levantar a vida, ser abençoado, abençoar outros, é natural. Tudo acontece de forma natural, a vida em comunidade, o amor para com o próximo, as boas obras, todo o restante vem, mas a essência de tudo é ouvir a voz de Cristo. E essa é a única pergunta que eu quero deixar para você. Você tem obedecido Deus? Você tem ouvido Cristo? Você tem ouvido a voz de Cristo? Você tem encontrado prazer em abrir os evangelhos, abrir as cartas de Paulo e ser inundado por toda essa palavra deixada por Cristo através dos seus apóstolos? Ser transformado por ela, permitir que essa palavra te inunde, transforme sua mente, transforme seu coração, te livre dos conceitos do mundo e te aproxime mais da vontade de Deus. Querido, é isso que é o grande privilégio de ser cristão, não há outro. O grande privilégio de ser cristão é se alimentar da palavra viva. O escritor de Hebreus vai dizer que essa esperança é a âncora da nossa alma. Querido, em uma sociedade em que as pessoas hoje viraram dependentes de tudo, corações aflitos, mentes desesperadas, depressão, pânico, desespero tomando as pessoas porque buscam a realização em todas as fontes imagináveis dessa vida e jamais vão encontrar porque são todas fontes secas. Inclusive, a fonte mais seca que pode existir é a religiosidade. A única fonte que jorra para a vida eterna, a única fonte infindável é as palavras de vida eterna do Cristo. Se você se apegar a Ele, se você meditar na palavra dele, se você se achegar aos seus ensinos, se você mergulhar nele, se você fizer dele a tua fonte de vida, se você fizer dele a sua alegria, se você fizer dele a grande esperança do seu dia, aquilo que o escritor de Hebreus vai dizer, essa esperança vai se tornar a âncora da sua alma. A âncora da sua alma, aquilo que dá razão e sentido para todas as coisas nessa existência. Tudo só ganha sentido, só ganha razão de ser quando eu ouço a voz de Cristo. Quando essa voz se torna tudo para mim. Quando essa voz se torna a essência da minha existência. Aonde não existe nada mais valioso no meu dia. Não existe nada, não existe nada que seja mais valioso, mais precioso do que ouvir essa voz. Do que ser encharcado pela mensagem do Evangelho e desfrutar da vida que há em Cristo Jesus. Querido, que essa mensagem fique no seu coração. Que o Espírito Santo faça aquilo que para mim é impossível com palavras, que o Espírito Santo o convença dessa ordem de Deus, dizendo: ouçam, ouçam, pois é isso que importa. Essa é a minha oração, querido. Que você abençoe vidas, que você compartilhe esse vídeo, que você compartilhe o Evangelho, mas que acima de tudo que você mergulhe na voz de Cristo. Ouça Cristo. João 5:24, não se esqueça desse texto. Aquele que ouve a minha palavra, este tem a vida eterna. Ouça Cristo. Caminhe com Cristo. Faça dele o seu melhor amigo.
Encontre nele o seu grande prazer, o seu grande deleite. Porque essa é a nossa esperança, essa é a âncora da nossa alma. Ansiar, viver, desfrutar o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o meu Filho, em quem eu tenho prazer. Você tem tido prazer em Cristo, você tem desfrutado de Cristo, da alegria que há em Cristo. Se ainda não, clame, peça ao Senhor para que Ele te conceda isso, porque isso é o Evangelho, é desfrutar da amizade e da alegria que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Até o nosso próximo vídeo.